E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num quebra-cabeça teológico fascinante sobre o fim dos tempos. É um problema que parece, sei lá, quase impossível, mas que tem uma solução bem surpreendente. Tudo com base no material que a gente vai analisar. Ok, vamos direto ao ponto, ao coração da questão. Essa citação aqui, ela já joga na mesa a crítica principal da nossa análise. A ideia de misturar dois grupos que são, vamos combinar, completamente diferentes. De um lado, um grupo imortal, glorificado, do outro, um grupo mortal, ainda vivendo na carne. A pergunta que fica no ar é como isso poderia funcionar na prática? E é exatamente isso que nos leva àquela pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como, de verdade, esses dois grupos poderiam interagir, fazer negócios, viver lado a lado numa sociedade funcional por 1000 anos? É um dilema logístico e teológico gigantesco. Olha, para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Então, nesta primeira parte, a gente vai explorar o que a fonte descreve como uma contradição bem no centro da teologia do milênio. O ponto de partida é admitir uma coisa: não existe um consenso claro sobre isso. A fonte que estamos analisando aponta que, mesmo entre quem acredita no milênio, existe uma baita incerteza sobre como seria o dia a dia, sabe? As hierarquias, as interações entre quem já foi glorificado e quem ainda é mortal. Agora, o que é bem interessante aqui é que o texto já se adianta e aborda um contra-argumento muito comum. Muita gente pensa, mas Jesus interagiu com os discípulos depois da ressurreição. Sim, é verdade, mas o texto argumenta que uma coisa são algumas semanas de aparições especiais, outra completamente diferente é estabelecer uma sociedade civil, com economia, com gente nascendo, por um período de 1000 anos. Não dá para comparar. Então, como é que a fonte começa a desemaranhar esse nó? A resposta, segundo ela, está em voltar para a base de tudo: as promessas que estão nas Escrituras. Vamos ver como uma distinção fundamental aqui muda todo o jogo. E olha, este slide aqui mostra o ponto central de uma forma muito clara. A fonte propõe uma distinção que é crucial. Existem promessas feitas para a nação de Israel como um todo, que são terrenas, e existem promessas feitas para os indivíduos, que são celestiais. Essa separação, essa ideia, é a chave de todo o argumento que vem a seguir. Pensa bem, as alianças nacionais, elas estão totalmente ligadas à terra. Elas falam sobre posse de terra, sobre um trono em Jerusalém, sobre um reino físico palpável. O foco aqui é a restauração e a glória da nação de Israel num contexto terreno mesmo. E essa citação do Schaeffer vem para reforçar exatamente essa ideia. O que ele diz é que o Antigo Testamento, em grande parte, está focado no destino coletivo da nação e não tanto na experiência ou no papel específico de cada pessoa dentro desse reino. Ok, com essa base bem estabelecida, essa diferença entre os tipos de promessas, a análise agora vira a chave e começa a apresentar a solução, o conceito que busca resolver aquele conflito inicial que a gente viu. Mas antes de ir direto para a solução, tem uma pergunta fundamental que precisa ser feita. Afinal, para que serve o milênio? Qual é o propósito principal dele aqui na Terra, seguindo essa linha de raciocínio? E a resposta que o texto oferece é que o milênio funciona como se fosse o teste final da humanidade. É um período em que a humanidade caída vai viver sob um governo perfeito, sem a influência de Satanás, para mostrar de uma vez por todas qual é a verdadeira natureza do coração humano. Então, aqui está o ponto-chave. Se o propósito do milênio na Terra é testar a humanidade mortal, então os santos que já foram ressuscitados, que já são perfeitos, eles não têm por que participar desse teste, certo? A presença deles na Terra para esse propósito específico seria desnecessária. Bom, se não é na Terra, então é onde? É aí que a fonte aponta para Jerusalém Celestial. E essa cidade não é só um conceito abstrato. Ela é descrita como a verdadeira pátria superior, a esperança final prometida aos crentes, o lugar preparado para eles. E quem é que vai estar lá? O livro de Hebreus descreve uma assembleia assim, magnífica: anjos, a igreja, o próprio Deus e os espíritos dos justos aperfeiçoados. E essa frase, segundo a fonte, inclui os santos do Antigo Testamento, ou seja, todo mundo reunido em um só lugar. Ok, mas espera aí. Ter um grupo na Terra e outro no céu não acaba criando dois reinos separados? A seção final desta análise vai argumentar que não. Pelo contrário, ela vai explicar como esses dois domínios, na verdade, formam um único reino,
totalmente unificado. Esse slide aqui resume o modelo de um jeito bem fácil de entender. Pensa assim, existe uma esfera celestial, que é o centro do governo, e existe uma esfera terrestre, que é o domínio que é governado. A conexão entre as duas é a autoridade. O governo flui de cima para baixo. Os santos glorificados reinam com Cristo, do seu lugar celestial, sobre o mundo aqui embaixo. Olha que interessante. A própria arquitetura da cidade celestial, como está descrita em Apocalipse, simboliza essa união. Os nomes dos apóstolos do Novo Testamento e das tribos de Israel do Antigo Testamento estão lá, gravados na estrutura. Isso mostra que é um lar unificado para os salvos de todas as épocas. Isso aqui é genial, porque ilustra como esse modelo ajuda a resolver algumas passagens bíblicas que são meio complicadas. Como que os apóstolos iriam julgar as 12 tribos de Israel? Bom, a partir da sua posição de autoridade na esfera celestial, exercendo o governo deles sobre a nação que vive na esfera terrestre. Faz todo sentido. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para o início. Aquela crítica sobre misturar elementos que não se combinam, ela é resolvida. Eles não estão misturados. Cada grupo ocupa o seu próprio espaço apropriado à sua natureza, mas dentro de uma única estrutura de reino. A contradição, então, desaparece. E essa citação final do Altman, ela traz uma conclusão quase poética para tudo isso. A ideia não é diminuir a importância da igreja, mas sim conectar sua glória celestial à terra, transformando o antigo campo de batalha no cenário da vitória final. É uma imagem muito poderosa. Tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Esse modelo de dois domínios interligados, um celestial e um terrestre, ele realmente resolve o quebra-cabeça de forma satisfatória? Ou será que, ao resolver uma questão, ele acaba abrindo a porta para novas perguntas teológicas, talvez ainda mais fascinantes?